Olá, olha só, nós aqui hoje para mais um ciclo de entrevistas, mulheres que fortalecem mulheres. Hoje com a Jennifer, deixa eu chamar aqui. Vamos lá, Jennifer, deixa eu achar. Jennifer, ô querida, eu não sei se foi aí ou se foi aqui. Eu vou começar tudo de novo. Agora não importa, né? Voltamos. Isso, e eu vou começar tudo de novo. Acho importante as pessoas conhecerem você, porque essa live vai ficar gravada. E hoje eu tenho muita honra de receber aqui a Jennifer, uma mulher indígena. Vamos lá, vou para uma apresentação, porque eu fiz uma cola, e essa cola é importante para a gente poder Essa apresentar apresentação está você. muito linda, então fale de novo. Isso, vou falar. Bom, a Jennifer é uma mulher indígena. Ela atua profissionalmente como estrategista digital, é ativista no enfrentamento e combate à exploração sexual e violência sexual na infância. Eu tive o prazer de conhecer a Jennifer num aplicativo chamado Clubhouse em fevereiro de 2021 e tive a oportunidade de acompanhar a transformação da história dela a partir de um processo intenso de letramento, de informação, de autoconhecimento e de resgate da sua identidade. Eu conheci a Jenny como uma mulher branca, vítima de um apagamento ancestral causado por inúmeras violências que ela sofreu ao longo de sua existência, e hoje eu tenho a honra de apresentá-la a vocês e dividir aqui a importância de se buscar não só autoconhecimento, mas de reconhecer as estruturas nas quais estamos inseridas e o quanto elas são violentas com alguns corpos. É importante reconhecer-se como parte de um sistema eurocentrado branco cis hétero, que foi determinando a quem era dado o direito de existir, e a partir deste reconhecimento histórico, muitas fichas vão caindo e nos percebemos vítimas históricas de uma estrutura abusiva e opressora. Eu aqui falando do meu lugar de mulher, Jenny do lugar de mulher indígena, e que essa estrutura nos coloca para aceitar e normalizar estas violências como padrões de comportamento contra nós, e não nos percebemos reféns de um projeto contra a nossa existência. E aí, Jenny, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, e eu queria passar a palavra para você, para que você se apresente e conte para a gente um pouco sobre quem era a Jennifer até fevereiro de 2021. Vamos lá, né? Agora dessa vez vai, eu tenho fé. Ó, como eu disse, né, Cláudia, eu sou de uma cidade, eu sou do interior da Bahia, né? De uma cidade chamada Nasci em Itabuna, né? Que fica, como eu disse, a 3 horas de Porto Seguro. Eu coloco sempre Porto Seguro como central, porque, né, a história mesmo da invasão, né, segundo a nossa história, aconteceu em Porto Seguro. Então, eu fico a 3 horas de Porto Seguro. Eu morava numa roça, né, nasci em Itabuna, mas fico a 30 quilômetros de Itabuna. E Itabuna fica a 480 quilômetros de Salvador, né, da capital. E eu cresci, passei a minha infância. Na minha infância, dos 3 aos 11 anos, eu sofri abuso sexual infantil. E assim, é uma situação que até hoje, para mim, Cláudia, eu não consigo entender nem ressignificar. Eu até vou te falar que eu tenho uma resistência com essa palavra, porque eu ainda não achei uma forma de ressignificar o estupro em si. Porque eu não sei como eu seria se isso não tivesse acontecido comigo. E eu não sei até onde esse trauma impactou na minha vida, até onde gerou esse transtorno, porque além do abuso sexual, eu também venho e entro na exploração sexual, que também, hoje analisando, foi dada a partir do abuso sexual. Então, assim, eu me viciei no sexo, né? Porque eu comecei aos 3 anos, até os 11 anos, e não foi um abusador, foi uma rede de abusadores que na minha região eram amigos da minha família, um dos primeiros foi o meu padrasto,
Mas, ao mesmo tempo que é um reconhecer de quando você está reconhecendo esse abuso, porque o que acontece com o abuso sexual infantil? Ele é silenciado, a família não leva adiante para que não cause esse transtorno, mas ninguém se preocupa com a vítima. Ninguém se preocupa com a criança. A criança, ela fica ali, além de ser a mentirosa da história, essa criança foi a quem facilitou, quem gostava, e aí é um monte de estigmas que é jogado e um silenciamento total nessa criança. E aí, Cláudia, eu te digo, como uma criança que passa por uma situação dessa, ela vai ser uma adolescente e como vai ser um adulto que possa ter uma noção, que possa ter um controle nas suas emoções, um controle de sua vida, sabe? Porque desde quando eu era criança, o silenciamento fez parte da minha vida. E aí, não ter tido apoio para enfrentar essa zona, né, me deixou nessa rede de exploração total. Todos os meus relacionamentos foram relacionamentos abusivos. Todos os meus relacionamentos de trabalho foram relacionamentos abusivos. Tudo na minha vida, hoje, olhando, teve um pouco do abuso. A única coisa que eu preciso dizer, que hoje eu estava assim, né, que eu ouvi muito, toda pessoa abusada, ela se torna uma abusadora. Não. Quando eu tive as minhas filhas, que eu tinha 19 anos, que também vieram de frutos de relacionamentos esporádicos, porque esse silenciamento, ele perdurou na minha vida mesmo até os 27 anos. Até os 27 anos eu vivi sendo exatamente o que a sociedade disse que eu era. A puta, a mulher que era fácil, sabe? A safada, e todos esses nomes pejorativos que a sociedade joga em cima da mulher, que na maioria das vezes, e hoje, Cláudia, eu te falo tranquilamente, na maioria das vezes, essa menina que a sociedade chama de fácil, essa menina que a sociedade diz que é safadinha, que é ousadinha, ela vem de uma zona de abuso. Porque, como eu te disse, eu já gosto de trazer dentro dos dados. Se os dados nos dizem que a cada 15 minutos tem uma criança sendo abusada, então, Cláudia, a gente não tem poucas crianças abusadas. A gente não tem poucos adultos que foram abusados na infância. A gente está falando aí de cidades. Se colocássemos, eu até esses dias, assim, conversando aqui em casa, eu falei até para o meu companheiro, eu falei assim, eu acho que daria para montar um país de pessoas abusadas. E aí eu até gostaria, Cláudia, sabe por quê? Porque a gente poderia entender até onde vai o problema do abuso, da pessoa que sofre o abuso sexual. Porque por mais que tenha tratamento, terapia, tenha psiquiatra, tenha toda essa preparação hoje, mas conversando com o meu psiquiatra, conversando com a minha psicóloga, eu também entendi que é uma zona ainda muito fria para eles. Eles não têm esse entendimento real de todos os traumas que pode acarretar uma vítima de abuso. E, principalmente, de abuso infantil. Por quê? Porque o abuso infantil, ele me tirou, ele me roubou, ele aniquilou toda a minha estrutura de quem eu poderia ser. E eu passei a ser exatamente aquilo que o meu abusador quis que eu fosse. E desse abusador vieram outros abusadores, porque o abusador, como a gente ouve na sala, como a gente participa do grupo da Cris, ele tem faro de perceber a pessoa vulnerável. E com certeza que eram homens de 40, 50, 30. Eu tinha dos 3 aos 11. Entendeu? Então, eram homens que tinham o dobro da minha idade, ou o triplo da minha idade. E eram abusos de várias formas, eram policiais, eram juízes, eram pessoas que a sociedade olha, eu adoro falar isso, porque a sociedade olha, venera e diz, esse cara é um exemplo. Esse cara é isso que eu costumo dizer lá no SOS Mulheres, que o abusador está em todo lugar. O abusador pode ser qualquer um, inclusive quem está do seu lado.
E aí eu quero também, Cláudia, antes de já passar para o outro, chamar atenção para um dado específico. O abuso sexual infantil, ele é um crime intrafamiliar. Ele acontece por pessoas próximas da família e por pessoas da família. E mais de 84% dos abusadores são homens. São homens que abusam. Então, eu vou falar para 86%, porque se eu já diminuo esses 86%, é muito, entende? É quase toda a porcentagem. Porque são muitas crianças, a todos os dias a gente tem 5, 6 crianças, 7 crianças. E isso, Cláudia, é muito importante a gente dizer que são dados subnotificados. E aí eu também queria, agora, mas trazendo, porque eu não posso deixar. Lembra que eu falei para você que eu estava dando uma pesquisada, porque graças ao SOS Mulheres, eu estou indo a fundo nessa zona de abuso sexual infantil, né? E, Cláudia, eu quero trazer aqui um dado muito importante, que é o que está me chocando nesse retorno à minha ancestralidade. As crianças indígenas, Cláudia, elas são abusadas de um nível de perversidade que você não tem noção. Os relatos da maioria dos casos que eu vi são de homens dizendo: eu esquartejei como esquartejo a minha vaca, como eu mato um animal. São assim, eles têm uma frieza para falar dessas crianças que é tão chocante, Cláudia. E aonde você já viu, Cláudia, as notícias ou os grandes portais dizendo das crianças indígenas que são abusadas? Nesses índices, Cláudia, que diz que são 5 crianças, 6 crianças por dia, a cada 15 minutos. Esse ano, Cláudia, que a população indígena entrou no Atlas da Violência. Esse ano, sabe? Então, assim, minha gente, eu queria dizer assim, aqui vai ser uma conversa, mas eu quero deixar aqui para vocês, mulheres brancas, mulheres negras que vão passar por aqui, a gente precisa entender que existem mulheres que falam de um lugar que você pode até entender o que eu estou falando. Porque o seu corpo pode sofrer com as minhas violências, sim. Pode. Mas o do meu povo, ele sofre. Ele não pode sofrer. Ele sofre. E aí, Cláudia, nesse processo de até fevereiro de 2021, eu era uma mulher totalmente, Cláudia, desacreditada. Eu era uma mulher que acreditava que eu era uma mulher branca porque o apagamento foi tamanho e por ter sofrido o abuso sexual infantil na infância, deu ali um embate onde eu não quis me reconhecer porque eu teria que estar mais próxima da minha mãe. E lá atrás, antes de fazer parte desse grupo de mulheres que me abraçaram, eu culpava muito a minha mãe. Existia uma culpabilização da minha parte em relação a ela por achar, por acreditar que o pai ele tem essa responsabilidade com a criança. E aí eu ficava o tempo todo nesse embate, mas aí eu não saía desse ciclo, né? Esse ciclo permanecia ali me afastando da relação com ela. Hoje eu entendi que eu não preciso ter relação com ela. Vai ser continuar sendo a minha mãe, temos uma relação de respeito, converso com ela, mas eu não preciso estar ao lado e nem fingindo que a gente tem uma relação que não foi construída, porque nos roubaram isso. O abusador. Hoje eu entendo. O verdadeiro culpado era o abusador. Porque também entendendo de relacionamento abusivo, que aqui eu trago a nossa Cris, né, livro de psicopata, que ela fala que no relacionamento abusivo a mulher fica cega. A minha mãe, com certeza, estava vivendo um relacionamento abusivo. E partindo da história dela, que vem de um total apagamento, de um total silenciamento e também de não ter se encontrado, porque olha que interessante, né? Hoje eu até estava assistindo aqui, porque a gente vai entrar mais na frente, mas só para mim tentar fazer essa linha com você. O processo de reconhecimento lá do meu povo tupinambá começou em 2000.
Eu tive Vitória em 2003. A minha mãe retornou em 2000. Então, assim, muito tempo depois do meu abuso sexual, ela tem um retorno para a ancestralidade, da onde ela vai tendo essa noção. Ela vai tendo essa noção do pega no laço, dos abusadores, do que o apagamento faz. E aí, Cláudia, para encerrar, quem era a Jennifer em 2021? Eu não sei, minha amiga. Porque a Jennifer de 2021 era a Jennifer que sempre disseram que eu era. E nunca foi a que eu realmente sei quem eu sou. Hoje eu estou nesse processo de olhar para mim e dizer: você sabe quem é você. Vai, criança. Retorna lá aos seus 3 anos e vamos sentar aqui e eu vou te mostrar quem você é. E é assim, Cláudia. É assim que está sendo depois desse processo que começou em fevereiro de 2021. Jennifer, você é visceral, né? Você emociona a gente porque é muito visceral o que você diz, assim. E olha que eu já ouvi essas histórias muitas vezes, mas eu tô muito arrebatada, assim, e sempre fico quando eu te ouço, porque esse processo de ir se encontrando com essa menina, com essa adolescente, com essa mulher, ele a cada momento, a cada passo, né, de reconquista sua, você divide com um grupo de mulheres com as quais você participa, né, ativamente, e eu tenho muita honra de fazer parte, as suas conquistas. E a gente vai acompanhando de perto e vai se emocionando muito com as suas descobertas, com as redescobertas sobre a sua história, sobre como efetivamente elas se deram e como efetivamente elas podem se tornar. Então, eu fico muito, muito, muito emocionada. Espero que as pessoas que estejam aqui estejam te ouvindo. Eu espero que as pessoas que passarem por aqui parem para te ouvir, porque a sua história é uma história necessária para que as pessoas compreendam o que esse apagamento causou na vida de muitas pessoas e o que ainda esta estrutura tem causado na vida de muitas pessoas, sobretudo da comunidade indígena. Eu quero muito te agradecer. Você trouxe aí de uma forma muito, uma síntese, né? Mas de uma Ô, forma Cláudia, muito... Pois não, pode eu falar. queria até falar, né, que eu lembrei que também é importante, né? Essa questão do apagamento, ela é tão importante a gente falar, porque eu me reconhecia como uma mulher branca, mas ao mesmo tempo eu dizia: eu não faço parte disso aqui. Isso aqui não é meu. Por que eu não me sinto à vontade aqui? Eu não me reconhecia como nada e eu dizia: tá faltando alguma coisa, sabe? O que tá faltando? Quem sou eu, sabe? E os meus relacionamentos, eles foram muito variados, né? E meu último relacionamento, que eu costumo até dizer que não foi um relacionamento abusivo, porque partiu de um princípio onde essa pessoa estava ao meu lado, querendo que eu crescesse, querendo que, sabe, me fortalecendo, diferente dos relacionamentos que eu tinha, que era totalmente abusivo, Cláudia, em relação a homens jogarem carro na frente de outros, a causar acidente para me matar, sabe? Eu chegar em casa toda enfaixada, são coisas horríveis, horríveis que passou na minha vida, sabe? E as minhas filhas ainda chegaram até a acompanhar um período de relacionamento abusivo. E quando eu conheci esse meu companheiro, eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma. E eu dizia assim: agora eu vou conseguir, porque eu nunca fui amada desse jeito.
E mais uma vez vem um sistema me dizendo, sabe, você é insignificante, porque é o que o sistema faz com a gente, Cláudia. Nós, povos indígenas, é isso que o sistema faz com a gente. Foram lá e mataram meu esposo. Quando ele voltava de um trabalho, me tiraram, mais uma vez, a oportunidade de me reconhecer. A oportunidade de retomar, porque eu estava num momento onde eu estava me reencontrando com meu pai, sabe? Quando você tá... E, de repente, aquela linha é cortada, Cláudia, e eu olhei e falei... Tinha a Valentina com 6 meses. Eu falei... Aquelas vozes que diziam, tudo que você faz, você merece. Sabe? Tudo que você tem, você merece. Se você tá passando fome, é porque você não gosta de trabalhar, sabe? É porque você é puta. Você nasceu pra ser puta. Você entende que você nasceu pra ser puta? Por isso que você foi estuprada. Quantas vezes eu vi isso, Cláudia? Quantas vezes eu ouvi da sociedade? E principalmente na minha terra. Porque era muito mais fácil acreditar no policial que foi lá e me estuprou quando eu tinha apenas 3 anos, do que acreditar na criança que estava ali pedindo socorro. Porque diziam para mim, mas e quando você vestia aquele shortinho de cotton? Você não estava querendo dar para ele? Você não estava querendo ficar com ele? Então a sociedade, ela faz isso, Cláudia. E eu queria, não podia deixar de falar, porque por muitas vezes, quando você vê uma situação, você tem que olhar para a retórica dessa pessoa. Porque por muitas vezes, nesses meus 37 anos, eu trabalhei de tudo, Cláudia. De tudo. Eu já fui faxineira, eu já fui secretária, eu já fui vendedora, eu trabalhei de tudo. Mas existe uma palavra que sempre teve na minha vida, que é a exploração. E eu tô cansada. Eu tô cansada da sociedade só dizer que tem, que existe. Mas não faz nada. Nada. E principalmente para mulheres indígenas como eu. É totalmente apagado. Obrigada, Cláudia. Jenny, eu te acolho sempre, sempre. Obrigada por ser tão se expor e de contar a sua história com, né, com tanta abertura para as pessoas que estão aqui. Cris está com a gente, Fabiana está com a gente, são pessoas que estão acompanhando essa trajetória. Muito obrigada por estarem aqui, obrigada a todo mundo que está aqui, na verdade, acompanhando a história da Jenny, e façam eco, por favor, façam eco, porque como diz a Cris, tem que acabar. Façam eco e saiam deste lugar hoje contando histórias como essa e dizendo isso precisa acabar. Jenny, a sua vida, ela é marcada por muitas histórias de dor, de violência, e como a gente já falou aqui, você não tinha noção do quanto você era vítima e o quanto não se reconhecia enquanto vítima. Não se reconhecer enquanto vítima criava, como você deixou claro, uma série de culpas sobre quem você era. E essas culpas te aprisionavam nas violências que fizeram com você, sem que estas culpas te dessem a oportunidade, te ofertassem a oportunidade de buscar saídas para outras narrativas possíveis. Eu queria que você falasse agora como foi. A gente já está acompanhando aí um pouco de como está sendo, mas como foi despertar para essas estruturas abusivas e se reconhecer vítima em todas elas? Quais foram esses caminhos, Jenny? Por que a gente está perguntando isso? Porque muitas violências são cometidas e normalizadas e as pessoas não se reconhecem dentro dessa estrutura como vítima. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo que fez com que você fosse se reconhecendo vítima e como foi esse despertar. Então, né, na realidade, esse processo começou no Clube House, eu não posso negar. Começou, né,
primeiro, como era um aplicativo de voz, e antes de conhecer vocês, eu entrava, e tinha muitas salas, porque como eu venho da área do marketing digital, né? Eu entrava geralmente nas salas do marketing digital. E aí, eu via muitas falas de homens, principalmente homens brancos, né? Falavam umas coisas que eu achava estranho, né? Assim, eu sentia já umas coisas estranhas, né? Você tem alguma coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, estava como, eu tenho que deixar bem claro, como você já está acostumado a tanta exploração, a você viver numa rede de abuso, você começa a dizer, não, a sociedade é assim. A sociedade é assim, não tem o que fazer, né? A sociedade aceita. Mas aí teve um dia que na sala eu vi uma pessoa falando que pegar uma mulher à força é tão gostoso. E aquilo me deu, eu lembrei, sabe, assim, me deu um estalo e eu falei. E aí eu levantei a mãozinha, né, que a gente levanta a mãozinha e subi, eles deixaram eu subir. E aí eu falei, olha, eu sou vítima, primeira vez que eu falei assim, sou vítima de abuso sexual infantil e o que vocês estão falando, ela reforça um crime, um lugar de dor que eu senti e que muitas crianças sentem. Que é uma cultura, e eu dizia que era uma cultura, mas eu nem tinha noção, sabe? Assim, eu imaginava que eu não tinha sido única, porque em algum momento da minha vida eu ouvi vários relatos de várias outras pessoas de outros lugares. Então eu dizia assim, não, não é só eu, sabe? São outras pessoas que passam por isso. Agora, a quantidade eu não tinha nem dimensão. E aí, o que foi que aconteceu? Comecei a falar sobre isso. Eu era a única pessoa que falava realmente que tinha sido abusada. Aí veio outras pessoas, até que a gente foi se encontrando. E aí eu fui parar na sala da Cris, né? Que aí já me traz o relacionamento abusivo, né? Lá que agora ela tem o clube Relacionamento Abusivo, já me traz uma amplitude maior. Porque por mais que a Cris, por mais que a livre de psicopata, ela fale muito desse lugar de relacionamento, né? De relacionamento amoroso, dessa relação conjugal, mas ela fala de um relacionamento abusivo no todo também. Que você consegue compreender outros lugares. E foi aí que foi me despertando. Demorou um pouco. Por quê? Lembra quando eu falei lá na sala que ao mesmo tempo que eu estava com vocês e eu ouvia vocês, não que vocês estivessem erradas, mas quando eu também olhava para a minha história, eu dizia, poxa, é próximo, mas não é próximo, sabe? Eu me sinto, mas não me sinto. E aí foi esse processo que começou o amadurecimento. E aí também, ao mesmo tempo, ela falando, nem tudo você vai se encaixar. E aí foi a forma onde ela foi conduzindo, todas vocês foram conduzindo. E aí, a gente começa a analisar, por isso que a gente chamou de bando, né? Por essa pluralidade de mulheres que estão ali no entorno. E aí a gente começou a ouvir mulheres trans. E aí a gente começou a ouvir mulheres pretas. E aí a gente começou... E aí, ali foi me dando... Olha, isso parece comigo. Aí vem a mulher preta e, de repente, fala uma coisa que parece um pouco mais comigo do que... Não que a mulher branca não me represente, mas hoje eu consigo entender perfeitamente isso, assim, do lugar onde eu parto. E aí, caramba, então é isso. E aí eu fui olhando para todas as minhas relações. E te digo, esse despertar para a relação é homoafetiva? Não, como é a relação? Heteroafetiva e homoafetiva. A relação De homem homoafetiva, e mulher, como é? heteroafetiva. Então, essa relação aí, eu comecei a tomar posse mais rápido. Por quê? Porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento totalmente abusivo. E eu tava de saco cheio, porque eu falei, caramba, e aí também de um relacionamento abusivo profissional, que com o meu trabalho com Vitória, a gente conseguiu fazer esse cara ganhar dinheiro, e o cara era machista, homofóbico. E aí eu falei, gente, não é esse tipo de gente que eu quero fazer ganhar dinheiro, não, ou que ajudar com o meu trabalho, não, porque eu só tô piorando a sociedade que me lascou, eu não quero esse homem. E aí comecei a me questionar, foi aí que, participando do bando, e participando de todo o processo de escuta e de fala, principalmente de escuta, foi que aí comecei a sair dessa zona e entender que o que eu vivia era um abuso. Mas aí é que está o problema. Porque você entender que você
está sofrendo um abuso, não significa que você vai conseguir sair do abuso. Você primeiro entende, passa pelo processo total de entendimento, depois de fortalecimento, depois de aceitar que você foi uma vítima diante de todo um povo que passou na sua vida dizendo você é culpada, diante de todas as vozes que circulam na sua cabeça, o que aconteceu com você é culpa sua, você é a culpada. E essas vozes vinham, e eu dizia, e ao mesmo tempo eu ouvia Cláudia, Renata, Cris, Jovinha, e aí são tantas as mulheres que fizeram parte desse despertar, dizendo, não, tá errado, é o sistema, é o patriarcado, é o machismo, sabe, é o pacto do... Olha, falei da Jovinha, olha para isso, Cláudia, Jovinha. Maravilhosa. E aí essas vozes ecoando, falando, não, tá errado, isso aí é de um sistema. E aí eu falei, caramba, será se eu... Isso aí representa a minha história. E aí fui onde o estalo, Cláudia. Foi ouvir outras mulheres, foi participar de grupos de outras mulheres. Mas principalmente, Cláudia, eu não posso deixar de fazer esse recorte racial. Porque a minha questão, Cláudia, eu fiz umas anotações aqui que eu espero dar tempo, porque vai ser a primeira vez, Cláudia, que eu assisti Eu já tenho assistido para falar, mas ultimamente eu tenho me dedicado a aprender sobre a minha história, sobre a minha etnia. E quando eu ouvia as mulheres pretas falarem, aí todas elas, principalmente de onde foram tiradas, todo o processo, chocou muito, porque eu olhei e falei, o processo parece muito, porque eu me lembro da minha avó falando, eu me lembro, porque quando eu sofri o abuso, que toda criança, geralmente com toda criança acontece isso, quando os pais não acreditam, que não vão em busca de justiça, que é uma minoria, ela é expulsa de casa. Eu fui expulsa de casa e fui conviver com a minha avó paterna. A minha avó paterna era chamada de cabocla. A minha avó paterna era uma rezadeira. A minha avó paterna, ela tinha uma ancestralidade, uma espiritualidade que eu não conseguia entender. Minha avó só tomava remédio de planta. Ela tinha uma... Mas eu já sabia o que era cabocla. Eu achava que era, sabe? Então, o apagamento geral. Mas, esse apagamento, né? Esse próprio apagamento, esse próprio não reconhecimento da minha história, no Clubhouse, ouvindo, quando você percebe, aí você vai vendo que realmente tem um sistema que faz isso com as histórias, principalmente as raciais, né? Esse recorte aí. E aí, falando sobre isso, era já tema mesmo para o nosso terceiro tópico aqui. Muita gente querida chegando, Cris, a Jovinha chegando, Fabiana, Vivi, muita gente aqui com a gente ouvindo a sua história e, enfim, te acolhendo. Eu me lembro muito, Jenny, de você numa sede muito grande de conhecimento, assim, um processo de... Ó, gente, eu li tal coisa, ó, gente, eu li aquilo, olha só o que eu estava lendo, olha só. Você foi uma pessoa engajada no letramento para se encontrar, e foi um processo de um ano. Se a gente pensar em toda a sua história anterior, a partir desse start de pensar o quanto você tinha pressa de se reencontrar com você mesma, tudo que podia, você queria consumir de conhecimento. Dentro desse processo de escuta, de estar, a Jovinha está falando uma voz potente, de estar circulando pelos espaços, ouvindo, e cada coisa que você ouvia, você ia buscar, você queria saber mais, você queria buscar mais, e isso contribui legitimamente para esse reencontro, para essa retomada com a sua identidade. E aí eu escrevi a pergunta, mas ela está muito mais para ser organizada para falar do que... Porque a gente já disse sobre isso, você também. Então, a pergunta era, este processo de autoconhecimento e de reconhecimento das violências que você sofreu tem acontecido em camadas.
Primeiro, você se reconheceu como vítima de violência e de exploração sexual ao estudar e debater sobre as dinâmicas históricas em relação à violência de gênero. Depois, você teve uma aproximação com as pautas raciais ao fazer estudos e debates importantes sobre os recortes racistas. E dentro destes estudos, compreendia-se ainda como uma mulher branca em processo de reparação. E neste momento aí continua, dá continuidade a esses debates, a esses encontros, a esses estudos. Então aí você chega neste momento agora, no aqui e agora, que você está em retomada da sua identidade indígena, porque além de todas as violências sofridas, você também é vítima do apagamento da sua identidade. E aí eu queria, Jê, dando uma pausa aqui, acho que voltou. E aí eu queria, você está me ouvindo, Jenny? Tô, Está me ouvindo? Voltou. Então você também tô agora, sim. você também se reconhece agora como vítima de apagamento da sua identidade. E eu queria então que você falasse sobre esse processo de retomada, sobre esse movimento de resgate da sua identidade, da sua ancestralidade e do quanto isso tem sido transformador na sua vida. Cláudia, esse processo, eu vou falar para você que agora vem mais uma história bem complicada. Por quê? Esse processo ele começou na mesma época que a minha mãe começou a retomar. Minha mãe tem 20 anos que ela mudou totalmente a vida dela. Só que o que aconteceu? Por causa do problema do abuso, eu acabei me distanciando. Mas a minha mãe, na roça onde a gente viveu, que eu falei que era São José da Vitória, ela criou também Esperança da Terra. Era um lugar, eu não vou saber direito só falar sobre o projeto, mas só para você entender. Era um lugar onde várias etnias do Nordeste, Cariri, Chocó, vários se encontravam para debater pautas indígenas. E aí, sabe, ela doou, assim, doou a roça mesmo para que fosse. E aí vinham outros indígenas de outro lugar para tomar curso de internet, sabe, para começarem a ter voz. Porque, como eu disse para você, os tupinambás, eles só foram reconhecidos no ano de 2000. Começou esse processo de retomada em 1980. Mas o reconhecimento só chegou em 2000. Ou seja, quando eu tive Vitória, estava com 17 anos ali, 17, 18 anos, assim. E eu, né, sempre vivi na cultura, me reconhecendo, no meu registro estava tem parda. Que também, hoje, estudando, entendendo, né, justamente com Vitória, porque Vitória está mais dedicada, Nayá está mais dedicada ao processo. E esse processo dela, a gente debatendo, o pardo também vem do apagamento do indígena, né? Porque do não reconhecimento do indígena. Então, o apagamento causou isso. Só que minha mãe, nesse processo de retomada, porque aí ela foi buscar a árvore genealógica, aí foi saber da história da família dela. Então, a gente ficou muito mais rápido. Até pela maturidade. Eu era uma jovem ainda. E o meu processo de relação com a minha mãe não era tão bom. Então, e outra coisa também que eu queria lembrar, né? Que eu até lembrei. Pau-Brasil, que é um lugar de indígenas pataxós, da etnia pataxó, né? Estava vivendo um momento de muita morte, assim, muitos fazendeiros matando os indígenas, e era uma coisa muito violenta, sabe? Então, eu ouvia aquilo, eu via, por mais que eu estivesse vendo que eles eram guerreiros, que eles estavam nesse retorno da ancestralidade, mas era muito violento. E aí eu até falei para o João Rafael, lá do Clube House ontem, né? Que eu falei assim, sabe qual foi o meu erro? Né? Foi ter dito assim, ou o meu erro, ou o meu momento de escolha ali. Eu falei, rapaz, eu vou cair fora. Como eu tenho a parcialidade, porque as pessoas, o fenótipo do indígena geralmente é o do norte, da Amazonas, né? Dali daquela região, não é uma mulher como eu. Então, assim, facilmente as pessoas me leem como uma mulher branca. Só que isso para mim nunca foi bom. Porque eu não me reconhecia, sempre faltava alguma coisa e eu não me encaixava. Mas tudo bem, eu caí fora. E aí,
Ao mesmo tempo que eu caí fora desse movimento, que a minha mãe fez a imersão total da minha irmã, eu ouvia. Então, a pauta indígena, a minha ascendência, desde de 2000, ela vem sendo trabalhada. Só que eu recusava. E esse ano, em dezembro, que teve aquela enchente lá em Itabuna, a minha querida filha, maravilhosa, Nayá, que já vem de um processo que, se você me perguntar quem é seu ídolo hoje, de olho fechado, eu digo, é Nayá, Cláudia. Porque ela é muito dedicada às coisas que ela faz e ela é muito correta, sabe? Então, eu até me emociono, porque quando eu tinha essa idade, todo mundo dizia assim, você não presta, suas filhas vai ser tudo vagabunda, sabe? Várias coisas. E olhando para minha filha hoje, para as duas, porque Bruna chama Bruna é meu sonho, sabe? Ela sonha, ela vem daquele lugar do sonho, assim, da esperança. A Nayá vem do lugar da guerra e da força, sabe? Do combate. Então eu tenho dois lados aqui dentro de casa. E como a gente está falando de guerra, porque o meu retorno é uma guerra diária, né? O meu retorno é essa briga, essa luta contra todo o abuso que eu vivo, né? Que eu vivia. E aí, quando a Nayá retorna, começa, que vem também do Clubhouse, através do meu querido, não posso deixar de dar essa moral para ele, né? Meu querido Mário começou a se reconhecer como... Ele se reconhecia como um homem de ancestralidade indígena, né? Um homem preto de ancestralidade indígena, que ele até parou de se reconhecer com ancestralidade indígena, porque Vitória brigou com... Não, conversaram e aí ele decidiu só ser um homem preto. Mas nesse processo, ele acendeu em Vitória muito reconhecimento. E ela começou a trocar com ele. E aí, de uma hora para outra, é como se tivesse explodido assim nela, sabe? Essa força. E aí, quando eu vim em janeiro, tava lá a comunidade do Tupinambá passando uma dificuldade, um aperreio, porque ninguém estava salvando. Se na cidade todo mundo estava prestando atenção, mas na comunidade os indígenas nunca são prestando atenção. Imagine nesse problema. Aí ela fez uma vaquinha na internet, conseguiu 100 e tantos mil. E aí foi onde eu tive outra surpresa, mas depois eu falo. Aí ela fez essa vaquinha, levou para lá, comprou vários negócios de alimento, e aí deu para a comunidade, né? A cacique lá com ela, e esse retorno dela lá para a comunidade, vindo dessa voz, além de gerar uma gratidão, né? Porque eu percebi que eles diziam assim, você está lá, né? Um outro mundo, e se preocupa mais com a gente aqui do que quem está aqui do nosso lado, né? Tá fazendo, tem mais. E aí foi onde eu percebi que era dela mesmo. Assim. Aí ela foi reconhecida, foi batizada como... Eu vou chamar que não é batismo, né? Ela vai até brigar comigo, mas foi, né? Teve esse processo de reconhecimento, esse poranci lá para ela. E aí fiquei um tempo ainda distante. Ai, não vou me reconhecer, não. Vou deixar mais um tempo. Mas aí ela começou, e aí ia pro Twitter, brigava, e aí os indígenas, e aí lia muito, ai, que não sei o quê. Aí minha mãe, né, falava com ela nas salas. Lá vem a mulher branca, ó. A mãe é indígena, a filha é indígena, ela é uma mulher branca. E eu ainda nesse processo me reconhecendo como mulher branca. Aí um dia, que não foi uma cobrança, foi uma conversa, né? Ela falou assim, imagina aí, minha mãe, eu sou uma jovem indígena, mas a minha mãe disse que é branca. Imagina. Assim, a gente conversando, não foi realmente... Porque, assim, quando ela quer falar, ela não tem meia conversa. Ela chega pra mim e diz, e aí, você vai ficar... Não, ela conversa, imagina. E aí a gente rindo. Mas, ao mesmo tempo, talvez pela conversa ter sido tão assim, né, despretensiosa, me deu um estalo e falou, caramba, eu tenho uma jovem que é uma guerreira nata, né? Que está se reconhecendo, ela é meio perdida e está se reconhecendo, com 18 anos, está conhecendo toda essa ancestralidade dela e com essa força, não. Um pouco de bullying, é mesmo.
olha pra Cris aí, amiga. Briga. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso agora assumir. Aí eu falei, você tá preparada? Mas pelos filhos da gente, a gente se prepara rapidinho, né? A gente tá bem mansinha aí. Fez alguma coisa com os nossos filhos, ou pelos nossos filhos, a gente vira uma onça, né? E aí eu não virei onça, virei, foi uma mulher indígena e falei assim, pronto, virei ela reta. Porque eu falo, ela fala, você virou? Não, você sempre foi. Sempre fui. Mas o Jenny, meu, a chave daquele momento de dizer assim, eu vou. E aí eu comecei aos poucos, viu, Cláudia? Porque envolve muita história, né, da minha família. Envolve pontos ali que me machucam muito. E aí eu fui ao meu tempo. Hoje eu estou indo mais um pouco porque eu quero poder falar. Falar por essas mulheres que são abusadas o tempo todo, as crianças que estão morrendo, sabe? A gente fala tanto de preservar as nossas crianças, mas as minhas lá, do meu povo, tá morrendo muito. Nós éramos 5 milhões, hoje só somos 500 mil. Imagina daqui a um tempo. Eu posso nem ter mais minha prima é a cacique de lá. Ela já foi presa, daqui a pouco ela pode ser morta. Minha mãe tá morando numa comunidade. Então eu falei, eu preciso fazer essa retomada para poder seguir, sabe? E ajudar da forma que eu posso, do meu jeito. Mas também, Cláudia, por causa da Nayara Pinambá, e como ela colocou aqui, por causa da minha Indi. Porque Valentina, de todas as minhas filhas, que Vitória deu o nome de Indi, hoje, na escola, ela é reconhecida como uma garota indígena. Tá lá, registrado no MEC. Jenny, eu acho que a Nayá, ela é esse canal que vem para dizer para você assim, eu ouso dizer, tá? Eu ouso que você não retoma por causa das suas filhas. Você retoma porque você precisava reencontrar com você, se reencontrar com você mesma. E Nayá é este canal, é esta ferramenta. Porque você escreveu hoje num post no SOS, um post muito inflamado, mas ao mesmo tempo muito potente. Quem puder depois dar uma passadinha lá. Aliás, volto a dizer, sigam o SOS Mulheres, em que você fala sobre o quanto você, por conta das violências que você sofreu, mesmo assim você ainda queria fazer parte deste povo que te violentou. Você ainda queria pertencer a este lugar que tanto violentou você e violentou o seu povo. Isso é muito forte. Quanto você negava por conta das violências todas e se recusava a pertencer a este lugar que sempre foi seu, e estava em busca de ocupar um espaço que te violentava, que violentava seu povo. E este momento de retomada, ele é claro também por Nayá, ele é também pela sua mãe, mas ele é principalmente por você Por mim, né? e por toda essa vontade de luta que está muito latente dentro de você o tempo inteiro. Então, assim, eu Sim. fico muito honrada de ser a primeira mulher a entrevistar Jenny em retomada de sua identidade indígena, que logo mais vamos descobrir qual será o nome de Jenny. Assim, hoje, Eu já como tenho, viu, Cláudia? você Minha pode mãe me deu. dizer, Becói. Eu não lembro o significado, mas ela me deu, assim que ela retomou, ela já me deu o nome de Becói. Foi Pecói. esse nome que ela escolheu. Becói. Então, eu sou muito mais honrada e estou emocionada, porque eu estou entrevistando Jennifer Pecói, ou Pecói, essa mulher que eu admiro e que tem uma história de muita luta, de muita dor, e que daqui para frente a gente acredita que vai ser uma história para contar sobre as dores que teve, mas que daqui para frente é para contar sobre os grandes, a celebrar as grandes conquistas. Ô, Cláudia, Oi, querida. sabe quando você fala, quando eu falei assim que tinha sido
pelas minhas filhas, né? É porque quando eu tive filho, que ainda estava no processo de exploração, e as pessoas olhavam para mim e nitidamente achavam, e nitidamente colocavam nomes e títulos. Uma das coisas que sempre disseram é que eu ia ser sozinha e eu não ia ser uma boa mãe. E eu olhava para as minhas filhas e dizia, eu vou ser uma mãe. Eu vou cuidar de vocês e tudo que minha mãe não fez comigo, eu vou fazer por vocês. Só que ao mesmo tempo, esse cuidar delas, elas também cuidaram de mim, sabe? Porque depois que eu tive as minhas filhas, eu nunca mais fiquei sozinha, Cláudia. Nunca mais, sim. Quando eu olho para elas, assim, eu tenho força, sabe, assim. Quando eu olho para a Nayá, que eu falo, eu vou fazer tal coisa, e ela olha para mim e diz, mãe, não. Sabe, é porque eu não tinha ninguém, sabe, Cláudia? Eu era sozinha. E só tinha as palavras das pessoas que diziam que eu não ia ser boa, que eu não era boa, que minhas filhas não iam prestar e que eu ia destruir a vida das minhas filhas. Então, tudo que eu puder fazer para que elas possam se orgulhar de mim e que eu vou fazer, sabe? Então, por isso Oh, que minha quando eu filha. disse que o pontapé foi é desse lugar dela poder, assim como eu conto com ela e ela poder contar comigo, sabe? E que eu vou bem do lado dela. Desculpa, Cláudia. Jenny, assim, eu quero muito que você receba o meu abraço aí, né? Meu afeto, meu acolhimento, e que para você ter certeza de que você tem sido uma mãe incrível, Nayá diz aqui, Becói, Nayá, Endi, Moara e Acui, mulheres indígenas tupinambás de Olivença. Você criou uma família maravilhosa, você é mãe de mulheres maravilhosas, mulheres fortes. Eu tenho muito orgulho de conhecer todas elas. Tenho muita honra de conhecer Nayá, de conhecer as outras meninas que eu não decorei ainda o nome, mas eu prometo que eu vou decorar. E você hoje tem na sua caminhada, Becói, muitas mulheres segurando a sua mão. Suas filhas e Eu sei. muitas outras mulheres que chegaram para segurar na sua mão. Hoje eu sei. E eu tenho, assim, uma Sabe? gratidão imensa. Esses dias, né? Deixa eu cortar você só para falar, né? Que esses dias eu falei para, eu acho que foi para Cris que eu falei assim, Cris, agora se matarem um dos meus, não vai ter injustiça, porque eu não tô mais sozinha. Eu não vou mais ficar perdida como eu fiquei, porque eu senti como é ter um dos seus bem próximo morto e depois inventarem qualquer história lá e não ter justiça. Mas eu não tinha ninguém naquela época. Hoje não. Hoje eu sei que eu tenho pessoas por mim, sabe? E não é questão de financeira, não é, é questão de saber que você não está sozinha, de que você tem alguém do seu lado, sabe? E eu tenho vocês, sabe? Que a gente está junto aí há um ano, sabe? Tem as mulheres que a gente está fazendo as correntes, né? Principalmente a Cris. Então, eu sei que eu não estou sozinha. Eu tenho uma real certeza hoje. Eu tenho real certeza. Eu falo até para a Vitória assim, eu digo, ó, Vitória, mas falo para a Dayá e para a Bruna. Ó, se eu morrer hoje, eu tenho certeza que vocês não vão ficar abandonados. Eu tenho certeza. É, E antes eu não tinha. Agora eu tenho.
Jenny, eu fico assim muito sem palavras até para dizer o quanto eu também estou emocionada, Cris. Porque eu sabia que ia ter muita emoção hoje, eu já tinha dito e falei aqui em casa, inclusive. O Júnior chegou e queria tomar um vinho antes, eu falei, não posso. Preciso estar inteira para hoje, porque vai ser uma conversa muito intensa. Mas o que eu quero dizer para você é assim, tudo na sua história foi te levando de alguma maneira para este reencontro. Você, para todas as pessoas que acreditaram ao contrário do que você hoje diz para elas, vocês estavam errados. As minhas filhas são mulheres das quais eu me orgulho, das quais eu tenho, como você disse aqui, lá que são as suas, que você idolatra, porque elas são as fortalezas, né? E não só nessa relação mãe e filha, mas de mulheres fortes que você tem ao seu lado. Então, eu sinto muito, Jenny, por tudo que você ouviu, por tudo que te fizeram acreditar, por todas essas relações violentas, sejam afetivas, sejam familiares, sejam sociais, por todas as violências de abuso na infância, na adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, porque é uma sequência de violências. Mas eu acho que neste momento, poder dizer agora não mais, agora eu sou uma mulher desperta, agora eu sou uma mulher que eu me reconheço, que eu sei quem eu sou, eu sei da minha força, eu sei da minha capacidade, eu sei de onde eu venho, a ancestralidade que me habita nas mulheres que me habitam. É isso, Nayá. Essa ancestralidade hoje culmina numa força entre você e suas filhas que nada mais, Jenny. É claro que basta, Cris. É claro que às vezes a gente ainda se depara com muitas situações surpresas, né? Mas essa força que une Jenny com essas mulheres que você hoje está aí num resgate, isso não vai mais fazer com que vocês, de alguma forma, permitam que essas violências atravessem vocês. Porque, Jenny, Nayá sofreu com apagamento até os 18. Daqui para frente, não mais. E ela vem para dizer, chega, isso não vai passar de mim. Assim como eu costumo dizer que a violência doméstica atravessou gerações na minha família, e quando chegou na minha filha, era momento desse movimento acontecer, para que esse ciclo de violência acabasse, eu acredito muito que a sua história, a sua trajetória, junto com a sua ancestralidade, com essas mulheres que estão ao seu lado hoje, eu não tenho dúvida de que é um fortalecimento para que vocês juntos criem uma barreira contra toda e qualquer violência que quiser se aproximar. Não tenha dúvidas, Jenny, você é uma mãe incrível. A sociedade errou demais com você, inclusive quando julgou que você não daria conta, porque você deu. Querida, eu tinha uma quarta pergunta aqui, mas eu acho que essa questão... Já está perto de acabar, já está acabando? Que horas são? Não, é que eu vou pular essa pergunta para você responder algumas perguntas e também falar as anotações que você fez. Ai, desculpa, porque até eu estou aqui engasgada. Eu acho que a gente tem essa pauta, hoje a Jennifer é uma ativista, né? Hoje não, ela está aí exercendo um ativismo latente no combate à violência sexual na infância, à exploração sexual, das quais ela foi vítima, mas eu acho que a gente está aqui falando muito sobre a violência deste apagamento, por conta de todas essas violências que você sofreu.
Eu acredito que você já disse, essa pergunta era o que a gente pode sugerir para a sociedade, para que a gente acabe com essas violências. Eu acho que você já disse que é escutar essas crianças, dar escuta a essas crianças. Não normalizar essas violências. E aí, eu vou pedir então que dentro deste momento de agradecimentos finais, Jennifer, eu espero que você esteja aí, porque está parecendo para mim como se você estivesse pausada. Jennifer. Gente, vocês me ouvem? Ela vai voltar, tá bom? Então, só para retomar, hoje nós estamos conversando aqui com Jennifer, essa mulher indígena, ativista contra a violência sexual na infância, contra a exploração sexual. Ela está voltando, Cris, e que trouxe para a gente um momento de muita emoção para falar sobre a sua história, mas para falar, sobretudo, sobre como ela está neste momento de retomar a sua ancestralidade, de como ela se organiza hoje com a sua família, para que elas juntas criem movimentos contra todas as violências. Que noite, não é, Cris? Contra todas essas violências que atravessaram o corpo desta mulher, a existência desta mulher, e que retomar a sua identidade tem sido uma transformação incrível na história dela, na história da família dela, na história da comunidade tupinambá, porque a partir desse movimento de retomada, Nayá, sua filha, que é quem retoma primeiro esta ancestralidade, começa um movimento de retorno, vai até a sua comunidade na Bahia, no momento em que Itabuna estava inundada. Nayá vai, eu fico emocionada, Nayá vai até Itabuna, faz um movimento, uma menina de 18 anos, para que essas mulheres desta comunidade tenham condições de sobreviver a este momento de inundação da comunidade, mas também de apagamento ainda, porque não estava sendo dada a atenção necessária de suprimentos. E Jenny retoma sua ancestralidade a partir deste movimento em que Nayá começa efetivamente. Realmente esta foi uma noite incrível. Eu estou muito feliz com esta nossa conversa, muito agradecida com pessoas que estão aqui. Enquanto a Jennifer volta, eu vou abrir para perguntas, para que vocês possam, se quiserem fazer alguma pergunta para Jennifer. Nayá, repete para mim o nome da sua mãe, o nome indígena. Prometo que eu vou decorar todos eles. Deixa eu retomar aqui com a Jennifer. Jennifer, você está de volta, minha querida? Vamos ver. Pronto. Ei, decoy. Não, eu fiquei aqui retomando nossa conversa. Vamos lá. Eu fiquei retomando a nossa conversa. Becói, isso mesmo, Fabiana. Obrigada, querida. Eu vou decorar esse nome. Bom, Jenny, Becói. Né? Obrigada por dividir. Falei, né? Muito obrigada por dividir isso aqui. Obrigada mesmo, me sinto muito honrada. Eu abri para perguntas, Jenny. Eu ouvi o que você disse, eu queria muito pegar esse gancho aí em relação ao que eu poderia falar, né, para a sociedade, principalmente em relação ao abuso, né? Eu queria mesmo falar umas coisinhas, viu? Que eu até pensei. Primeira coisa, acreditem nas crianças, gente. Criança não é mentirosa, não. Isso aí é um mito, é uma falácia que inventaram, os abusadores inventaram. Porque eu tenho certeza que isso não veio de uma mãe. Isso com certeza deve ter vindo dos abusadores. Não acredite, ela é mentirosa. Isso aí é da pessoa que é abusadora.
Então, gente, acreditem nas crianças. E prestem atenção no comportamento das crianças. Porque a gente não tem como viver sem confiar em ninguém. Não tem. A gente não tem como se trancar dentro de casa com os nossos filhos e não receber ninguém. A gente nasceu para viver em sociedade. Mas entre mães e filhos, principalmente aqui, ouçam seus filhos. E lembrem, os maiores abusadores, ou mais de 86% dos abusadores são homens. Então, se uma criança chegar para você dizendo que o tio, o avô, o pai, o seu marido, que ele diz que te ama, investigue. Acredite no seu filho. Acredite no seu sobrinho. Porque jamais, gente, jamais, a não ser que seja por intermédio de um adulto. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Quando a pessoa não é culpada, ela não tem medo de ser julgada. Então, pesquise, investigue, deixa a polícia investigar, leva essa criança no médico, leva no psicólogo e cuidado também. Embora aqui tenha a Luciana Teles, aqui a Fabi, que eu amo, existem psicólogos sérios e a gente também tem que tomar cuidado da criança que é abusada. Você fique de olho, porque tem indo. Não, minha gente, não é assim que se pergunta para uma criança, não, que está sofrendo de um abuso. Não é assim, não. Você já vai falar se é de mentira ou de verdade. Não é assim, não, meu povo. Tem que ter um acompanhamento, uma escuta com cuidado. Tem que ter essa escuta. Essa escuta tranquila. Tem uma fala da doutora Gabriela, que ela é uma médica que acolhe crianças em situação de abuso no Pérola Byton, e que ela fala o quanto é importante que a gente não coloque a criança para ficar falando várias vezes sobre aquilo, né? É um processo de revitimização. Porque neste momento de retomada, você está expondo essa criança a uma segunda violência. Falou uma vez, falou a primeira vez, vai investigar, né, Jennifer? Escute, Sim. não faça esse processo de fazer essa criança se confundir, entrar nesse lugar de confusão, de culpa e de outros traumas que podem ser causados. Eu acho sim que porque é. a gente tá tão em choque, né? Por isso que eu falei para vocês daquele filme. Como é? O filme que a gente assistiu, até falou lá na sala, eu não lembro, né? O filme que retrata Inacreditável. muito. É uma série Sim, e, inacreditável. gente, aquilo que faz com a menina, imagine uma criança passando por uma situação daquela. A criança que está toda perdida ali no trauma, ela vai. Eu lembro, olha, eu vou deixar aqui antes, eu vou até dar essa palavra para ela. Olha, Cris, se você estiver aqui assistindo, não estou falando para você, não. Mas quando eu contei para a família, minha mãe me levou para o quarto, pegou a palmatória e bateu nas minhas mãos, dizendo para eu falar a verdade. A minha verdade foi dizer: não, minha mãe, não aconteceu. Porque o abusador já tinha ligado para ela e tinha dito: você sabe que a sua filha é mentirosa, né? Você sabe que ela não acredite nela, né? Ela trabalhava em uma empresa de telefone, ele foi lá, ligou para ela. Quando ela já chegou totalmente armada. Tanto que quando eu e a minha irmã foi conversar com ela, já não tinha adiantado, porque o abusador correu na frente, deu a versão dele, e aí ela, como não estava preparada, e aquilo, Cris, que eu até falei aqui, hoje eu reconheço que ela vivia um relacionamento totalmente abusivo, onde endeusava esse homem, entendeu? E aí, acabou com tudo. Mas, o que acontece? Eu apanhei, e teve uma hora que eu não quis mais apanhar, porque a minha mão não estava aguentando. E o que foi que eu fiz? Disse: não, minha mãe, eu menti. E quando eu reconheci ali, Cláudia, que eu menti, eu hoje, assim, olhando, também não sei se poderia ter feito diferente naquele momento, porque, sabe, não sei se eu poderia ter tomado, e se daria, como seria, não adianta mais pensar, né, naquele momento, mas eu fiz porque eu não queria mais apanhar. E aí ela chegou na sala, estavam os meus irmãos e falou: ela vai embora. E aí foi ali onde ela virou as costas. Quando eu cheguei na casa da minha avó,
que eu achei que também que minha avó é tudo, assim, foi quem ainda me ajudou mais, sabe? Mas ela ainda me culpava, porque ela me levava para a igreja dizendo que era para mim me aproximar de Deus, porque, né, eu estava meio que desviada, fazendo, muito ousada, né? A culpa caiu para cima de mim mesmo. E aí, minha gente, eu tinha 11 anos, mas o abuso não começou aos 11. O abuso começou quando eu tinha 3 anos. O abusador falou na minha. E aí é o que eu quero dizer para vocês. Ouçam as crianças, acredite nas crianças. Se for uma mentira, se for que eu acho muito difícil, minha gente, pelos índices, como eu disse aqui já na live, quero repetir, a cada 15 minutos tem uma criança sendo abusada e esses dados são subnotificados do Anuário de Violência que também traz. Se a cada 15 minutos tem uma criança sendo abusada, por que essa criança não pode ser a sua? Ou você acha que isso só acontece com a criança dos outros? Se 86% dos abusadores são homens, por que não pode ser o que está do seu lado? Porque só acontece na casa do outro. Por quê? Está na hora da gente olhar para as crianças. E eu vou dizer outra coisa também que eu preciso dizer. Olha, quando souber que uma criança está sofrendo violência, não fique preocupada com sua família, não. Porque se ele abusou dessa criança aí, vai abusar de outra e ele não vai parar. Mas você pode agir diferente para que essa criança não seja uma Jennifer lá na frente, perdida aos 37 anos, tendo que se encontrar. Que passe pela mão de vários abusadores. Porque se essa criança for reconhecida como uma vítima, no momento em que ela foi vítima e tem um tratamento, ela pode muito mais cedo retornar à vida dela e olhar para ela com 37 anos e dizer: caramba, eu fui vítima lá atrás. Mas todo esse processo de reconhecimento e o fato da minha mãe, do meu tio, da minha família, das pessoas do meu entorno estarem comigo, fez com que mudasse, porque foi o que não aconteceu comigo. A sociedade da minha cidade quis me apedrejar, a minha família me botou para fora, e é o que acontece com a maioria dessas crianças. Então, meu apelo é: ouçam as crianças. Criança não mente. Essa história, eu já disse, vou dizer e repetir, é uma falácia dos abusadores. É uma mentira que foi contada, com certeza, por um abusador. Porque nenhuma criança vai ter coragem de dizer: ele me abusou, se ela já não tiver internalizado ali um abuso em segredo. Então, abre o olho. A criança falou de abuso, melhor investigar. Se não for culpado, tá aí a justiça para isso. E é isso, Cláudia, é isso que eu queria falar. Nossa, Jennifer, que recado importante, que fala necessária, que potente mesmo. Eu estou sem palavras, eu quero muito te agradecer por esse momento, né, que para mim era... A gente estava tão envolvida dentro dessa questão da retomada indígena, que eu não via mais um espaço para falar sobre isso, mas você vem de uma forma muito precisa e necessária. Quero muito te agradecer. Esse mês de março é um mês em que o perfil do Mulheres que Me Habitam está fazendo esse movimento de luta no combate à violência doméstica. E o abuso sexual na infância, ele é muito comum dentro, né, da própria casa, como você disse, caracterizando aí também A como... gente chama de crime intrafamiliar, né? Isso. Justamente por isso. Isso. Então, eu quero muito te agradecer mesmo por trazer aí os índices, por trazer esse despertar, esse alerta. E é isso. Por que pode acontecer na casa do vizinho e na nossa não? É isso. A gente tem que estar atenta para escutar as crianças. Perfeito, perfeito. Olha, tem um pessoal falando E aqui, isso é deixa eu tudo, ver. eu acho que é todo abuso, viu, Cláudia? Todo abuso, quero aproveitar que a Livre está aqui, todo abuso acho que é baseado nisso. É a gente desacreditar que pode estar acontecendo com a gente, né? Desacreditar que estamos sendo vítimas de abuso.
né? De não acreditar, porque a gente vem dessa sociedade que realmente ela passa pano para esse tipo de abuso, né? E quando a gente fala do abuso infantil, que é muito engraçado, né? Como eu venho dessa violência infantil, eu sempre cresci ouvindo aqui, Criança Esperança. Temos que salvar as crianças. Olha, deixa eu falar outro dado que eu fiquei sabendo hoje. Você sabia que apenas 25% das crianças no Brasil têm alimentação? Agora eu pergunto, Cláudia, essas crianças que não têm alimentação, como lá no Amazonas, que as crianças se trocam por 1 litro de gasolina, que os pais vão lá por 1 quilo de arroz, sabe? Esses dias, quero até dizer aqui, esses dias a gente estava aí todo mundo revoltado porque o Arthur Duval estava lá na guerra, na Ucrânia, querendo utilizar as mulheres. Mas aqui no Brasil não. No Amazonas, no Nordeste, o que tem de criança de 10, 11, sendo homens de 60, 40, de várias idades, abusadores igual o Arthur Duval, é muito. O que a gente tem que entender, sociedade, principalmente aqui no Brasil, é que não está longe, não, essa violência, essa guerra, essa cultura do estupro, que é naturalizada, porque a cultura do estupro é naturalizada na sociedade, sim. Porque se uma mulher adulta diz que foi estuprada é pela roupa, é pelo que ela fez. Se uma criança é estuprada é porque ela é mentirosa. E aí, a gente vai para onde? Para onde? Ainda te digo, ainda quero te trazer outros dados. Você sabia, Cláudia, que a gravidez na adolescência, ela também é fruto da violência do estupro, na maioria das vezes do estupro infantil? Porque são mais de 22 mil jovens grávidas todo ano, subnotificados, viu? Menos de 14 anos. Essas jovens, todas elas arrumaram um namoradinho e quiseram ir lá e aí engravidaram. Ai, vamos ter um filho. Ah, não, foi despreparado. Todas. Com os índices dizendo pra gente que a cada 15 minutos tem uma criança sendo estuprada. Então, meu povo, pelo amor de Deus, eu acho que está na hora da gente parar, saber que o abuso sexual, o abuso infantil existe, e tanto o abuso sexual a gente sabe. Mas eu gosto muito de uma palavra que a Luciana Temer fala sempre, né? O problema é que a sociedade não quer ter dimensão. Sabe por quê, Cláudia? Eu fico pensando agora com essa fala que eu fiz, porque a gente não quer acreditar que o abuso acontece dentro da nossa casa. Porque a gente não quer acreditar que o abusador pode ser o nosso marido. Porque a gente não quer acreditar que o abusador pode ser o próprio pai dessa criança. Então é muito mais fácil a gente dizer, não fala sobre isso, não. Oxe, não. Ave Maria. Não, isso é um crime. Ai, é um absurdo. Não dá tempo para falar isso, não. Porque antes de você falar, ai, que absurdo, isso é um crime, não fala isso, não. Uma criança já foi estuprada. Então, não é um crimezinho, não. É uma cultura que a sociedade naturaliza. E sabe como é que pode acabar? A gente tendo educação sexual, e não é falar sobre sexo, não. É educação sexual com as crianças. É você ter respeito pelo corpo dessa criança. É você não pedir, quando essa criança não quiser abraçar alguém, você mandar alguém abraçar. Vá, como era feito na minha época. Porque criança tem que ser amável. Não. O abusador, termino falando sobre isso, dizendo, o abusador pode ser qualquer um. Pode ser presidente, pai. Meu filho, pode ser pai? Pode ser qualquer um. Inclusive, quem está aí do seu lado. Então, abre o olho e escuta a criança. É a melhor forma que a gente tem para ter essa conversa do abuso sexual infantil. Jennifer, olha, querida, essa live, gente, ela depois é editada e ela é enviada para o Spotify, no canal do Mulheres que Me Habitam. E geralmente eu faço uma edição dos melhores momentos, né? Todas as mulheres que passaram por aqui tiveram momentos maravilhosos. E o Mário está dizendo assim: editar isso vai dar trabalho, porque foram praticamente todos os momentos imprescindíveis. Assim como foi com Cris, assim como foi com Renata, assim como foi com Lu, como foi com Janete e Maíra,
eu realmente vou sofrer muito para editar esse material, porque é de uma riqueza e de uma necessidade para que a gente fale sobre isso. Eu, enquanto alguém ligado ao teatro, eu já disse isso outras vezes. Eu não consigo lidar com o teatro ou com o meu trabalho dentro do âmbito do entretenimento. As coisas precisam me atravessar de outras formas, porque aquilo que eu acho importante levar para as pessoas tem sempre que ter esse lugar social para estimular ao debate. E tudo que tem acontecido aqui neste perfil, desde o início do mês, tem sido muito potente. E eu espero que as pessoas ouçam, assistam, para que sejam estimuladas ao debate, sejam estimuladas a este lugar de transformar. Como diz Janete, tem que destruir. Não dá para reconstruir, porque o que nós temos hoje, infelizmente, não serve mais. Essa estrutura não serve mais, não cabe mais, né? Então, eu quero, assim, te agradecer imensamente, agradecer todo mundo que passou por aqui, todas as mulheres incríveis que nos ajudaram indiretamente a construir esse momento, não é, Jenny? Porque a gente sabe que nós somos ecos de muitas mulheres que passaram por aqui hoje. Cris, Lu, Fabiana, Jovinha, Mário, Nayá. O Mário estou colocando como mulher, mas é uma aspas aqui, hein? Nayá, essas mulheres que nos ajudam sempre, todos os dias, a refletir como que a gente pode existir neste sistema e fazer com que ele caia. E é isso, abaixo o patriarcado. É isso, Bruna. Obrigada por estar aqui também. Um momento incrível e necessário. Essa aí é a minha Jenny, sonhadora, viu? Olha a minha sonhadora aí, Bruna Bransford. Olha, ela quer ser atriz, viu, Cláudia? olha que maravilhosa. É importante a gente ter esse equilíbrio, né, Jenny? Você tem isso em casa, essa rede de mulheres que vão causando o equilíbrio. Querida, eu vou passar para você para esse momento final, para você fazer a sua fala final e a gente encaminhando mesmo. Eu quero já antecipar a minha super gratidão por você estar aqui contribuindo com este momento do Mulheres que Me Habitam. Ó, eu quero agradecer, viu, Cláudia? Para mim foi muito bom estar aqui. Eu fiquei muito nervosa, né? Quando eu falei para você que eu acho que eu não precisei ler o que eu escrevi, porque eu nunca sou boa de. É como se viesse de dentro, sabe? Eu dou uma lida antes para fazer esse entendimento, mas eu solto. Então, eu acho que eu falei dentro daquilo que eu estou me reconhecendo, tudo que eu precisava. Eu só queria deixar um recado, porque, assim, eu sei que passaram aqui pelos nomes pessoas que são ligadas à minha cidade. E todas as vezes que eu cometi racismo com a minha mãe, porque eu cometi, todas as vezes que eu olhei ela pintada na cultura e que vocês olhavam para mim e diziam, sua mãe é doida, né? E eu tinha que dizer que ela era doida porque vocês me forçavam a dizer. Porque vocês sempre disseram o que era, como a gente deveria agir. E isso eu digo à sociedade de São José da Vitória, a sociedade de Itabuna, para vocês, que não é só a minha mãe que é uma mulher indígena, não. Eu sou. A minha família é. E não tem como a gente negar o que a gente é. Mas eu também tenho Nayá. Também tenho Mindy. E tenho a minha Bruna, que no momento certo, se ela quiser, ela vai ter o nome dela, como Vitória já botou. Mas no dia que ela disser assim, essa sou eu, aí esse reencontro realmente bateu. Mas eu também quero deixar outro recado para vocês que vão passar aqui, porque eu sei que vocês vão passar e já passaram aqui. Hoje eu entendo o que o racismo fez lá atrás. Hoje eu entendo o que é fazer parte de uma sociedade abusadora. E hoje também eu entendo que, na verdade, quem não sabia nada era vocês. Quem não sabe nada é vocês. Vão estudar a história. Vão entender de onde a gente saiu. A gente só mora 3 horas de Porto Seguro. Vão olhar.
para depois vocês olharem para uma mulher e dizer que ela é culpada. Para depois vocês olharem para uma mulher indígena e dizer que ela está fingindo, que ela é vagabunda, que indígena não existe e que os tupinambás estão extintos. Não estão, não. Eu sou uma mulher tupinambá. Eu estou aqui. A minha ascendência está aqui. E dessa vez vocês não vão me apagar, não. E a minha história é real. Roubada. Silenciada. Mas é real. E não venham com essa história de dizer que nós não existimos. Porque temos prova. Fomos reconhecidos em 2000. Então aceitem. Aceitem. Porque é o que vocês têm que fazer. As terras onde vocês pisam é do meu povo. Essa terra que é chamada Brasil é do meu povo. Então, antes de nos chamarem de vagabundo, se chamem de ladrão. Porque vocês roubaram a nossa história. E eu não vou mais aceitar. Acabou. Abaixo o patriarcado. Abaixo o machismo. E acreditem nas crianças. Se vocês acreditam no futuro do Brasil, que é as crianças, cuidem delas. Porque a gente só tem 26% de crianças tendo alimentação em casa. O resto do futuro do Brasil está aí jogado. Então, não venham com essas historinhas, não, querendo repudiar a minha história, repudiar o meu povo, enquanto a sociedade que vocês criaram, a civilização que vocês criaram, estupram, matam e exterminam com o meu povo. Já chega. O erro não está no meu povo. O erro está em quem invadiu, nos invasores. Abaixo os invasores. Porque nós, indígenas, estamos chegando e vamos lutar até o final. Muito obrigada, Cláudia. Becói, muito obrigada a você. Muito obrigada. Eu te honro muito. Ei, para terminar, tem uma música que eu aprendi, né? Que é assim: quebra a cabaça, espalha a semente, corta a língua de quem fala mal da gente. Oi, quebra a cabaça, espalha a semente, corta a língua do homem que fala mal da gente. Querida, muito, muito, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Cris, Lu, todas as mulheres que passaram por aqui, Nayá, que está aí do lado, Bruna. Agradeço demais a todas vocês. Obrigada de coração e que a gente possa seguir aí nesse movimento de transformação, que é isso que a gente precisa. De mãos dadas. Não larga a sua mão por nada, Jelly. Tamo junto. Viu? Seguimos juntas, Cláudia. Seguimos, querida. Resistência! Tô arrepiada. Um beijo, meu amor. Obrigada, gente. Tchau, muito obrigada. Muito obrigada.